Bom dia, irmãos, graça e paz. Queremos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Agora, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós estamos iniciando este trimestre. Quero agradecer a você que está participando conosco dessas aulas. E é um motivo de gratidão a Deus. Queridos e amados, nós vamos estar estudando durante esse trimestre. Nós vamos estar estudando então a revista Expressão, Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Então essa é a nossa lição. Você já recebeu a revista e você vai estar estudando conosco. Durante esse trimestre a gente vai ser somente um facilitador, né? Durante a semana, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pelo e-mail da igreja ipbronda@bol.com.br ou mesmo pelo nosso WhatsApp, né? Você tem aí, você pode enviar então também as suas dúvidas, as suas perguntas. Então nós vamos estar dando início. Seja bem-vindo, Deus abençoe grandemente sua vida e você possa crescer também espiritualmente durante esse trimestre que estaremos estudando esse tema tão importante, igrejas em apuros. E a palavra de Deus nos traz então algo maravilhoso para cada um de nós. E eu quero estar compartilhando com você durante este período. Nós vamos estar estudando também as viagens, né? Eu quero dar a introdução falando sobre as viagens, né, do apóstolo Paulo. E eu quero, diante dessas viagens, nós vamos estar crescendo mais espiritualmente. Mas primeiro eu quero estar lendo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 18, versículos 24 ao 28. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura do texto sagrado. Então diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 18, versículos 24 ao versículo 28. Nesse tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Verso 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Queridos, nós vamos estar orando ao Senhor. É sempre importante ler a palavra do Senhor, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Oremos. Querido e amado Deus, ilumina, Senhor Deus, a nossa mente nessa hora. Traz, Senhor Deus, o entendimento espiritual. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Abençoa também cada irmão e irmã que nessa hora, Senhor Deus, está estudando conosco o texto sagrado, para que nós possamos compreender e viver, Senhor Deus, esses ensinamentos no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, conforme eu mencionei, nós vamos estar participando e vendo também sobre as viagens, né, do apóstolo Paulo, dando introdução então à nossa lição. Eu quero estar compartilhando então a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Não sei se você pode verificar aí na sua tela, mas aqui nós temos a viagem de volta
e a viagem de ida. A viagem de ida, a setinha é um pouquinho mais escura e a outra mais clarinha, né? Então aqui nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu vou fazer de maneira resumidamente, mas eu creio que vai ser importante para que você possa tomar conhecimento desses ensinamentos tão preciosos. Geralmente nós vemos aqui o apóstolo Paulo, eles começavam sempre a sua viagem, ele começava a sua viagem na cidade de Antioquia, né? Antioquia, Seleucia. Em Atos capítulo 13, versículo 4 diz que Paulo e Barnabé e Marcos embarcaram para Chipre. Então nós vemos aqui a setinha um pouquinho mais escura, e ele chega e vem até Salamina, e de Salamina vai até Chipre, Páfros. Em Páfros ele encontrou um homem, o procônsul, né, melhor dizendo, Sérgio Paulo, e ele se converteu. Elimas, o mágico, é castigado com cegueira, e ele segue então a sua viagem, Deus fazendo então grandes milagres através da vida do apóstolo Paulo, né, e da pregação do evangelho. Ele vai até aqui, ele chega em Atos capítulo 13, versículo 13. Marcos deixa ali o grupo, chega até Atalia. De Atalia ele sobe novamente, vai até Icônio, né? E quando ele chega aqui, passando então de Atalia, ele chega até Antioquia da Pisídia. Então você pode notar que tem mais uma Antioquia aqui, que é a Antioquia de Pisídia. Paulo prega a líderes judeus e que se opõe ao evangelho. Atos capítulo 13, versículo 16. E desce até Icônia. Icônia, ele chega aqui então, e muitos creem, né? Creem, e cresce a perseguição. Atos capítulo 14, versículos 1 em diante. Ele desce novamente, chegando até Listra. Em Listra, Paulo e Barnabé são considerados deuses. Paulo é apedrejado em Atos capítulo de número 14, versículo 8 em diante. Ele desce e vai até Derbe. Daí chegando em Derbe, então você pode notar aqui que ele chegou aqui em Derbe. Aqui ele já inicia a viagem de volta. Ele começa a voltar, né? Vai para Listra, para Ícone, chega a Antioquia de Pisídia novamente. Só que daí ele faz um outro caminho, ó. Passa por outro caminho, chegando até a Atalia. Atalia, ele desce novamente, percorre um outro caminho pelo mar Mediterrâneo. E aonde que ele chega novamente? Ele chega aqui em Antioquia, né? Ele chega até Antioquia. Muito bem, primeira viagem, de maneira resumida. Segunda viagem também, nós podemos notar agora então, da onde que ele sai? Ele sai também, Paulo, Barnabé, ele se desentende a respeito de Marcos, né? Barnabé e Marcos embarcam para Chipre, né? Atos capítulo 15, versículo 39. Então ele sai aqui, sai por outro caminho, por Issos, por Tarsus, ele chega até Derbe novamente. Lembra que nós já passamos lá por essa cidade por 2 vezes quando ele passou na primeira viagem missionária. Ele chega até Derbe, vai até Listra. Em Listra, Timóteo junta-se a Paulo e a Silas, né? Então Timóteo aqui, ele chega então e junto com Paulo e com Silas. Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo, e ele chega até Icônio, volta de novo, chegando então a Antioquia de Pisídia, né? A outra Antioquia. Depois ele segue novamente, vai até Troade. Em Troade, né, a caminho de Troade, nós vemos o Espírito os impede de ir à Ásia ou a Betínia, no capítulo 16, versículo 6 e o versículo 7. Então aqui nós temos aquele momento em que o Espírito Santo de Deus mencionou, dizendo para ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar, né? Então daí ele sai daqui de Troade e ele vai a Neópolis, né? Em Neópolis, e depois ele chega a Filipos. Em Filipos, um grande acontecimento aconteceu
de tal maneira que o Espírito Santo envolveu a vida de Lídia, e Lídia foi batizada. Paulo e Silas aqui também foram presos, mas Lídia foi batizada, e ele chegou aqui na região da Macedônia, e a igreja de Filipos estava iniciando já na vida de Lídia, aonde eles começaram a reunir na sua casa, né? Depois foi para Anfípolis, Apolônia e Tessalônica e Bereia. Então a região da Macedônia envolvia todas essas cidades aqui que ele estava passando, pregando o evangelho. Depois, ele chegando aqui em Bereia, encontrou a Jasson, que Jasson foi atacado, né? Então mais um momento que aconteceu aqui na viagem do apóstolo Paulo, e os irmãos poderão então ver, né, esse momento assim importante na participação, na pregação do evangelho. Ele desce novamente, chega até a cidade de Atenas. Atenas, a cidade onde a cultura era muito elevada, tinha a maior biblioteca do mundo aqui nesse lugar, né? E aqui tinha os grandes filósofos, né? Então tinha os grandes filósofos. E depois ele desce, ele chega até Corinto, né? Chegando em Corinto, aqui nós vemos as histórias então da evangelização, a igreja de Corinto, Cencreia, né? Cencreia, e em Corintos, Paulo permanece durante 1 ano e meio em Corinto e é levado perante o procônsul Gálio, né? Atos capítulo 18. Depois ele chegando aqui, ele desce novamente, e quando ele está ainda em Atenas, Paulo prega na colina de Marte, capítulo 17, versículo 22, né? E ele segue caminho novamente, chegando até a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é muito importante no trabalho de evangelização do apóstolo, porque na cidade de Éfeso, conforme os irmãos sabem, existia ali o templo à deusa Diana, uma cidade muito idólatra, muito difícil de fazer o trabalho de evangelismo. Nesse lugar trabalhou então na evangelização, no início o apóstolo Paulo, depois veio Timóteo, seu filho na fé, e no final de tudo já aqui, então o apóstolo João também pregou nessa cidade, quando ele depois foi enviado para a ilha de Patmos para morrer. Ele desce novamente e ele chega até aonde? Ele chega até Jerusalém. E de Jerusalém, para onde que ele vai novamente? Vejam bem, irmãos, volta aqui a Antioquia da Síria, né? Então Antioquia da Síria era o lugar onde os discípulos chegavam, como um seminário, onde eles cresciam espiritualmente, eles eram abastecidos, assim, vamos dizer assim, pela fé, e eles saíam então para as grandes cruzadas evangelísticas. Terceira viagem missionária, novamente nós vemos agora, da onde que ele sai novamente? Ele sai de Antioquia da Síria novamente. Antioquia da Síria, vai para Tarsus, de Tarsus ele vai até Listra, né? De Listra ele sobe a Icônio. Icônio, novamente ele chega em Antioquia de Pisídia. Antioquia de Pisídia ele vai para Éfeso. Vejam bem que na terceira viagem ele chega em Éfeso um pouquinho mais cedo, né? Então o cuidado no trabalho evangelístico nessa cidade era muito importante. E ele chega até ali, nessa cidade, houve um grande alvoroço em Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo 23, você vai ver lá, esse grande alvoroço que houve, e depois ele sobe novamente aqui, e ele vai até a cidade de Filipos. Em Filipos, no caminho ali, após um período de ministério na Macedônia e na Grécia, Paulo fica sabendo de uma conspiração armada pelos líderes judeus, e ele retorna por terras através da Macedônia, né? Atos capítulo 20, versículo 3. Então ele faz esse retorno, desce até a cidade de Tessalônica, Bereia novamente, chega até Atenas, né? De Atenas ele vai para Corinto e Cencreia,
e depois ele retorna novamente, vai para Bereia, passa a Tessalônica, chega em Filipos novamente e ele continua então descendo, vem até Assos, e Assos ele desce até Mitilene. Mitilene ele desce novamente, chega nessas ilhas e vem até Mileto. De Mileto ele vem para Cilícia, e de Cilícia ele desce novamente e ele vai chegar aqui em Tiro. De Tiro vai para Ptolomaida, e de Ptolomaida ele desce a Cesareia. Cesareia ele desce até Jerusalém. Então na terceira viagem missionária ele fica ali em Jerusalém. Ele fica em Jerusalém. Depois nós vemos já a quarta viagem missionária, já no finalzinho, né, do seu ministério. Ele está saindo então da cidade de Jerusalém. Ele vai para Cesareia, Cesareia vai para Sidom. Em Sidom, o centurião Júlio põe Paulo a bordo de um navio de Adamitio, né? Então o capítulo 27, versículo 2 diz então que ele vai ali para aquele lugar, e o centurião Júlio põe ele a bordo desse navio. E nesse navio ele segue e ele vai até a Cilícia, né? Na região da Panfilha, na Cilícia, e chega ali, e Paulo é transferido para um navio de Alexandria que ia para a Itália. Então agora ele já começa a sua caminhada indo para a Itália. Depois ele desce novamente e ele chega até Laceia, bons portos aqui nesse lugar, e Laceia, Creta, e aqui ele teve um tufão que ele tira o navio do seu percurso. Então o navio é tirado do seu percurso, e em Atos capítulo 27, o versículo de número 14. Então ele segue novamente, e nesse caminho da cidade de Creta, né, de Creta até Malta, a ilha de Malta, o navio é levado pela tempestade durante vários dias, no capítulo 27, versículo 20. Então ele é levado pela tempestade em vários dias. Tendo chegado em Malta, tendo naufragado em Malta, ele permanece ali durante 3 meses, Atos capítulo 27, versículo 41, e ele sobe novamente, vai para Siracusa, né, na Cilícia, segue em frente, chegando até Puteoli, e de Puteoli ele segue em frente para um outro lugar chamado Três Vendas, e ele chega em Roma. Chegando em Roma, sobre a custódia, ele foi preso, né, e ficou sobre a custódia de um guarda, né, e Paulo começa a morar em Roma em uma casa alugada. E por que ele fica ali nessa casa alugada? Porque ele era também cidadão romano, né? Então quando você lê a palavra de Deus e você vê lá no livro de Filipenses, o capítulo 3, versículos 4 e 5, você vai ver que ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu e a sua mãe era judia. E sendo da tribo de Benjamim, e sendo fariseu, e sendo da tribo de Benjamim, ele era uma pessoa que tinha assim um poder aquisitivo muito bom. O pai dele era fariseu. Então nós não sabemos como que ele conseguiu o título, né, a cidadania romana, como cidadão romano. Certamente ele poderia ter ganho pelos seus méritos ou da sua família, mas ele poderia também ter comprado esse título, né? Mas a verdade é que ele era cidadão. Então quando ele foi preso, ele não ficou no presídio juntamente com os demais presos comum, vamos dizer assim, mas ele ficou preso no seu lar, na sua casa, e dali ele podia escrever
algumas cartas, né? Nós temos que ele escreveu algumas cartas quando ele estava preso, escreveu carta aos Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, né? Então, dali em Roma, quando ele estava preso, que ele escreveu essas cartas. Eu quero também compartilhar com os irmãos este mapa, que este mapa nós vamos estar trabalhando bastante ele. No finalzinho da sua revista, você vai abrir lá, no finalzinho melhor dizendo, não no final da revista, no final da lição de hoje. No final da lição de hoje, você vai ver lá na página 6, você vai ver esse mapa, né? Por que a revista nos traz então este mapa? Porque nós vamos trabalhar muito durante esse período sobre essas 7 igrejas do Apocalipse. Então você vai ter ela ali na sua revista, você poderá então seguir. Primeiramente nós vemos a mensagem para Éfeso. E essa mensagem é: abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Sobe então, falando então sobre a cidade de Éfeso. Nós já demos então um resumo dessa cidade. A cidade tinha o templo à deusa Diana, né? Era uma cidade idólatra, de difícil evangelização nesse lugar, mas aqui então Deus usou os seus servos. Sobe até a cidade de Esmirna, onde o apóstolo João também escreveu uma carta no livro de Apocalipse, e diz assim a mensagem a Esmirna, mensagem para Esmirna: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Cidade de Pérgamo, a mensagem é: mensagem para Pérgamo, tenho todavia contra ti algumas coisas. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Aqui na Ásia, na região da Ásia, onde estavam então essas igrejas, nós vemos que ele desce e chega até a cidade de Tiatira, que é mais uma das igrejas. A mensagem para Tiatira é: conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse capítulo 2, o versículo 25. Desce até a cidade de Sardes. Em Sardes, a mensagem é para Sardes: tens nome de que vives e estás morto, né? Então você tem nome de que vive, mas estar morto. Apocalipse capítulo 3, o versículo 10. Desce até a cidade de Filipenses. Filipenses era a igreja modelo, né? E a mensagem é para Filadélfia, melhor dizendo, perdão irmãos, não é Filipenses, é Filadélfia. Então Filadélfia, a mensagem para Filadélfia é: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 8. E chegamos aqui à igreja de Laodiceia. Laodiceia, a 7ª igreja. Mensagem para Laodiceia. Muito pesada essa mensagem. Nem és frio, nem és quente, né? Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 15. Então aqui está, resumidamente, né, as 7 igrejas do Apocalipse que nós vamos estar trabalhando durante esse trimestre. E você tem aí também esse mapa que você poderá então seguir, e certamente na sua Bíblia, no final da Bíblia, tem também as viagens missionárias. Então o tema da nossa meditação é o cristianismo ameaçado, ataques de dentro e de fora, né? A introdução às cartas do Apocalipse. Conforme nós mencionamos, Atos capítulo 18, versículos 24 a 28, capítulo 19, versículos de 1 a 40, capítulo 20, versículos de 1 a 38. Então você vai fazer todas essas leituras, né? Eu creio que você já leu, e vai trazer então um grande crescimento espiritual. O cristianismo ameaçado é o tema da nossa meditação hoje, né? Então as revelações que a palavra de Deus tem mostrado para cada um de nós. A história que nós lemos no livro de Atos, e consequentemente também trazendo para nós uma orientação sobre o livro de Apocalipse. A palavra de Deus sempre trouxe para os seus discípulos a expressão ide, né? Então você deve ir pregar a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
essa é a mensagem que Deus traz então já no Novo Testamento. E traz também essa expressão que eu acho muito importante, onde diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8, né? Então a palavra de Deus mostra para nós essa verdade tão importante que deve seguir, então, receber o Espírito Santo. Também na nossa introdução ele fala sobre as cartas gerais, né? Cartas gerais. E as cartas gerais, os livros, né, da Bíblia, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Você pode me perguntar por que é cartas gerais? Ele é cartas gerais porque não foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? Por isso ela é uma carta geral. Ela é também uma carta gerais porque ela não foi direcionada exclusivamente a uma igreja em comum. Então ela foi escrita para os judeus que estavam sendo perseguidos durante esse período, mas não direcionado especificamente a uma igreja. Quando nós lemos as cartas, por exemplo, a carta 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vemos já a identificação do apóstolo Paulo, escrevendo: eu, Paulo, né, escrevo a igreja de Coríntios, né, parafraseando assim nesse sentido. Então ele já se identifica e escreve especificamente para aquela igreja. Então a carta geral, ou a carta gerais, ela é escrita então para todas as pessoas que estavam sendo perseguidas nessa época, não direcionado exclusivamente a uma igreja. Agora você pode me perguntar também, mas tem aí a carta de Hebreus, né? E Hebreus foi direcionado aos hebreus. Sim, foi direcionado aos hebreus, porém nós não sabemos quem foi que escreveu esta carta, né? Então não sabemos quem escreveu, então o autor ainda nós não sabemos, né? Então por isso que ela fica classificada também como uma carta das cartas gerais, né? Fica classificada como uma das cartas gerais. O nosso primeiro momento, primeiro tema, nosso primeiro ponto: as viagens de Paulo até Éfeso. Você já pôde seguir então as viagens do apóstolo Paulo, né? O qual nós já mostramos os mapas, né? E nós vemos que em 2 das suas viagens ele esteve lá em Éfeso, fazendo a viagem, e essa igreja de Éfeso foi muito importante. O que nós podemos ver que há 2 ocasiões principais que dividem para nós os estudiosos quanto à data de composição do livro de Apocalipse, e são elas: nos tempos de Nero, né? Nos tempos de Nero, ano 64 depois de Cristo, e Domiciano em 1900, melhor, o ano de 95, não é 1900, o ano de 95. Então são esses 2 pontos que trabalham então essa divisão assim nesse sentido. E a segunda possibilidade é que nós vamos assumir, né? Então na segunda possibilidade ali, Domiciano em 95 depois de Cristo, é essa que nós vamos estar trabalhando mais, porque em razão de que Apocalipse ele nos dá a entender que as igrejas já estavam sofrendo as perseguições naquela época. E é interessante que as perseguições ainda elas continuam nos nossos dias também. Há uma continuidade dessas perseguições também em nossos dias. Por esse motivo nós vamos então seguir esta linha conforme a orientação que nós temos no nosso estudo. Sendo assim, há um intervalo mais ou menos de 3 décadas entre as missões apostólicas e as cartas do Apocalipse. Então as missões do livro de Atos, as missões apostólicas, né? E há
um intervalo aproximado de 3 décadas, quando então foi escrito então o livro de Apocalipse. E tudo nos leva a crer que João, o apóstolo João, tinha sido o último apóstolo a morrer, né? Na ilha de Patmos, uma ilha rochosa que servia de colônia do Império Romano para escravos e prisioneiros. Então ele foi levado a essa ilha para morrer. Eu creio que é do conhecimento de todos que ele era o apóstolo mais novo, né? Por isso então ele morreu um pouquinho mais tarde. Há alguns estudos que dizem que ele morreu com aproximadamente 97 anos de idade. Ele foi abandonado nessa ilha para ele morrer ali naquela ilha. Porém, Deus tinha um grande plano na sua vida, e ele escreve agora no finalzinho da sua vida o livro de Apocalipse, né? Trazendo para nós então toda essa riqueza, né, do ensinamento que Deus deixou através da vida dele. Então nós vamos então estar desenvolvendo esse ensino nesse sentido. Mas voltando então à igreja de Éfeso, ela tinha uma deusa, a deusa Diana, uma igreja, uma cidade, melhor dizendo, muito idólatra, né? A idolatria era muito grande ali, e era considerado também a capital da província da Ásia, que hoje atualmente é a cidade, é a Turquia Ocidental, né? Então a Turquia Ocidental, conforme Kistemaker, né, que ele escreve dizendo então sobre esse ensinamento. Irmãos, o segundo ministério de Paulo em Éfeso, o ministério de Paulo em Éfeso é o nosso segundo ponto sobre o ministério de Paulo na cidade de Éfeso, né? Então o ministério dele foi muito assim, de muitas bênçãos, mas com muitas lutas também. Então nós podemos ver que nesse período ele teve grandes lutas. Se você ler lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 8, você vai ver sobre as viagens missionárias. E Paulo começa seu ministério em Éfeso como fazia regularmente nas suas viagens missionárias, pregando, visitando as sinagogas. E o que aconteceu por 3 meses, ele ficou ali fazendo então esse trabalho. E sempre foi sua preocupação falar de Jesus primeiro aos seus compatriotas, né? Então ele queria sempre falar aos seus compatriotas primeiramente. Então é o que está escrito também lá no livro de Tiago, que diz assim: primeiro devemos cuidar, evangelizar os domésticos da fé. É como que se você na sua casa tivesse assim um carinho muito grande para a evangelização primeiramente dos seus familiares, se porventura tem alguém ainda que não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Depois Paulo ele se concentra na escola de Tirano, onde começa um discipulado durante 2 anos. Ele fica ali fazendo então aquele discipulado. Em Atos capítulo 19, versículo 8 e 9, ele fala ousadamente, dissertando e persuadindo os judeus sobre o reino de Deus. Então ele era incansável na pregação, ali falando sobre o reino de Deus àquelas pessoas. Paulo ele ficou quase 3 anos na cidade de Éfeso, 2 deles na escola de Tirano, né? E a sua rotina começava das 11 horas e ia até as 16 horas. Era a rotina que ele tinha ali na escola de Tirano, né? Trazendo então esses ensinamentos, né, para aquele povo que ali estava vivendo. Então ele pôde, durante esse período, né, ele criou algumas amizades, algumas pessoas importantes que faziam parte do seu contexto de vida e as pessoas que ele também evangelizava. Então nós vemos também que sempre ele teve um amigo, uma pessoa que o acompanhava no trabalho de evangelização, né? E Deus então foi abençoando grandemente a sua vida. Em Éfeso, Paulo deixou agora ali Timóteo como seu sucessor. Depois dele, diz o texto aqui que sagrado, que o texto diz que João deu continuidade àquele ministério. Por esse motivo, então, eu mencionei já no início
dizendo que primeiramente Paulo, né, iniciou o trabalho de evangelismo, depois então teve Timóteo, e o apóstolo João, já no final da sua carreira missionária, vamos dizer assim, ele teve ali, e daí dali ele foi retirado e levado então para a ilha de Patmos. Muito bem, terceiro ponto nosso é comparação entre Atos e Apocalipse. Aí é algo assim muito importante para nós, né? Ter uma visão e uma comparação no livro de Atos, né, e no livro de Apocalipse. Então veja bem, as diferenças entre os livros de Atos e Apocalipse, no entanto, elas são notáveis para nós. O contexto havia mudado bastante, especialmente considerando a queda e a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Sem Atos, os cristãos enfrentavam forte tensão por parte dos judeus. Em Apocalipse, a perseguição era ainda pior, pois os cristãos passavam a ser vistos como ameaça tanto para judeus como para romanos, né? Então, no livro de Atos, a perseguição era grande, mas em Apocalipse muito mais. E daí então eu vejo que foi realmente muito importante essa carta escrita, as cartas gerais, né, que atingia especialmente os cristãos que estavam sofrendo essas perseguições, e o livro de Apocalipse, né, porque Apocalipse significa revelação, né, essa revelação que Deus deu ao apóstolo João também, né, e mostra para nós que era uma grande perseguição. Se nós olharmos os nossos dias, nós também temos tido também as nossas perseguições. Eu coloquei aqui para nós pensarmos um pouquinho uma expressão conforme Osborne, né? Ele escreve dizendo que o judaísmo queria cada vez mais se separar do cristianismo e fazer o Império Romano reconhecer que o cristianismo não estava isento da obrigação do culto ao imperador, né? Então, o judaísmo queria cada vez mais que se separar o cristianismo e fazer que o Império Romano reconhecesse que o cristianismo não estava isento da obrigatoriedade do culto ao imperador, porque a igreja romana, né, então ela colocou então o cristianismo dentro de um trabalho assim mais leve, vamos dizer assim, em termos de perseguição, quanto ao judaísmo naquela época, né? Em meio a sangue, morte, perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Banhado na glória de seu mestre, ela não retrocederia jamais diante de qualquer perigo real. Essa igreja, ela não haveria de retroceder, né? E graças a Deus não retrocedeu. Ainda que muitas vezes vacilante, a igreja de Cristo, ela prossegue, porque está fundamentada e fortalecida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo está vivo, né? Mesmo que haja perseguições. E eu quero colocar aqui para nós fazermos nosso encerramento. Nós não temos justificativas válidas para não testemunharmos de Jesus, aonde Deus tem nos colocado. Em qualquer local, nós temos que testemunhar dessa graça alcançada. Enquanto os nossos irmãos do passado, eles enfrentavam tantas diversidades, tantas oposições, ainda assim, pregavam perseverantemente a Cristo. E que esse testemunho e esta motivação encoraje a eu e a você a falar de Jesus, a despeito dos desafios que você tenha de enfrentar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido e amado irmão. Nós vamos estar fazendo a nossa oração nesse momento.
e vamos estar encerrando a nossa escola dominical, mas eu quero ainda colocar diante de Deus as nossas vidas, para que Deus continue então abençoando a minha vida, a sua vida, e que nós possamos estar cada dia mais firmes, né, nos ensinamentos do Senhor. Foi realmente muito bom poder estar aqui nesse momento com você. Nós vamos orar ao Senhor, querido e amado. Vamos fazer a nossa oração nesse momento na presença do Senhor Deus. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que nós pudemos passar aqui diante da tua presença. Quero te louvar, te agradecer por cada pessoa, por cada irmão que nos ouve, Senhor Deus, nesta hora. Que esta palavra, Senhor Deus, fique gravado no coração de cada um de nós, Pai. Ó Pai querido, o cristianismo tem sido, Senhor Deus, ameaçado, tem sido perseguido, mas assim, Senhor Deus, como os apóstolos no passado, eles venceram, Senhor Deus, todas as dificuldades. Nós cremos, Pai, que o Senhor também nos ajudará e nós venceremos também, Senhor, porque nós somos teus filhos. Abençoa cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido e amado, se Deus permitir, na próxima oportunidade, estaremos mais uma vez aqui no próximo domingo, às 10h30. Eu conto com você, em nome do Senhor Jesus. Deus o abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor abençoada. Amém e amém.